e abram comigo. Salmos 24. Amém. Glória a Deus. Trago um abraço de Sabará, Minas Gerais. Quer ver que eu vou ganhar do pastor Evandro? Ele não mostrou o certificado dele, mas eu estou mostrando o meu aqui. Eu fui lá. Brincadeira. Amém. Glória a Deus. Mas agradeço pelas orações. Foi um tempo muito precioso. Estava com vontade de ficar lá mais um tempo. Bem que eu fui convidado, né? Muito bom. A gente fica tanto tempo sem ter um tempo assim tão precioso para sentar, ser ministrado, ser cuidado. Eu gosto de cuidar. Não cuido no nível que deveria já estar cuidando. Estou procurando crescer e uma das coisas que eu entendi foi que o Senhor abriu essa oportunidade para que eu possa crescer, me aprofundar, me aperfeiçoar cada vez mais para estar servindo a Ele, servindo o seu povo. Mas como é bom a gente ser cuidado. Se você entender isso, você vai aproveitar cada oportunidade. A minha oração foi desde aqui quase que a mesma. Senhor, eu quero aproveitar esse tempo. Se realmente o Senhor preparou esse tempo, eu quero aproveitar. E todo momento eu renovava a minha oração nas ministrações, nos intervalos, à noite quando eu estava dormindo, quando eu acordava, quando estava interagindo. Estava procurando manter o meu foco, não perder um momento, não perder um minuto, não perder a atenção do que Deus queria ministrar à minha vida. E mesmo assim, num ambiente como esse, a gente pode se distrair tão fácil, por muitas coisas, e muitas coisas boas. Mas eu queria estar focado. Esses são dias de nós estarmos focados naquilo que Deus está fazendo. E foi uma batalha, sem dúvida, antes de ir. Durante o tempo que eu estava lá, eu precisei ficar em oração, orando. Porque tudo que o inimigo lá se reúne, tantas pessoas tão necessitadas, né? Não sei se foi época de vocês, mas havia pessoas tão necessitadas, com tantos problemas. Havia pessoas lá nem tão bem salvas, né? Havia outras que salvo recentemente, nem sabiam ainda muito bem o que é caminhar com Jesus. Haviam pessoas de experiências diversas. Mas estive lá em Sabará, em uma montanha, né, muito alta, lá em cima a montanha chamada de Estância Paraíso. E ela tem vários programas, e o programa que eu fui, que os pastores também foram, o pastor Evandro e a pastora Andréia, foi em Moriá. Mas lá tem também ministração para pastores, são 3 dias, tem ministração chamada Renovo, que é 8 dias, né? Essa é uma ministração muito forte também. Tem ministração de intercessão, eu não sei quantos dias são. É uma equipe maravilhosa, pastora Zenete, mas quem está mais à frente, pelo menos do Moriá. Pastora Zenete é a líder principal, ela e o pastor Marcos. Pastora Zenete, eu vi ela, mas o pastor Marcos não estava lá, acho que estava cuidando de outras questões. Só vi quando estávamos chegando, eles estavam saindo de carro e cruzaram naquela estreita, né, rua, subindo, né, aquela montanha. Mas o pastor Arnaldo, esposo da pastora Débora, que a pastora Débora é irmã da pastora Zenete, são muito preciosos. Toda a equipe, os pastores que vêm ministrar. Foi realmente um tempo muito precioso. É bom ver um povo que se consagra a Deus, que tem um testemunho forte, cada um quando abre a boca e o coração e compartilha o que Deus fez na vida deles. Então eles ministram não só porque eles estudam, não só porque eles oram, se consagram, mas são testemunhos vivos do que Deus tem feito. Por isso que eles fazem isso, fazem com amor, fazem com dedicação, fazem o melhor. E lá o que eles oferecem, todo serviço é o melhor, né? Inclusive a comida, né? Não sei se vocês comeram bem lá. A gente só não come bem se estiver jejuando, se não quer mais, já é difícil estar jejuando nesse tempo, né? Mas foi muito precioso, né? Não vou contar detalhes porque foi a minha ministração, né? Então, brincadeira, mas no decorrer do tempo, se eu sentir de compartilhar alguma coisa, mas foi muito precioso, né? Deus já vinha trabalhando nesses últimos anos em nossas vidas, mas Ele sempre tem o que acrescentar e Ele reserva para esses momentos especiais coisas muito especiais. Ok, irmãos? Mas eu queria compartilhar uma palavra esta noite. E acredito que já dei um
gostinho assim para vocês terem uma ideia, né? Muito, muito bom. Tem alguns lá que estão ministrando, que são parte da equipe, que foram. O caso do pastor, não sei se ministrou na vez que vocês estavam lá, o pastor Natanael Brito, né? Ele é uma bênção, né? Ministrou louvor também? Nossa. Multi-instrumentista, Sérgio. Toca muitos instrumentos, é adorador, mas é um ministro da palavra, né? Ministrou para nós muito forte, uma unção, uma graça. E ele, eu não lembro se ele contou o testemunho, se vocês lembram de onde ele morava, a cidade que ele morava. Não sei se ele não era mais lá para o norte. E ele, eu vou contar isso só rapidinho aqui. E ele foi para lá levar um casal em que o marido queria matar a esposa. Ela se trancou no banheiro e ele estava lá, não sei o que ele tinha na mão, mas era alguma coisa, queria matar a mulher mesmo. Ele estava, sei lá, irado, endemoniado, estava tudo junto. E acho que era da igreja dele, ele já era pastor. E então ele contando que era, acho, passado de 12 horas da noite, madrugada, sei lá. A esposa ligou lá do banheiro dizendo: pastor, vem aqui, por favor, meu marido quer me matar, eu estou trancado no banheiro. Ele disse: irmã, essa hora você ligar, se o seu marido quer te matar, não é para pastor que tem que ligar, é para a polícia mesmo. Pastor, se eu ligar para a polícia, daí que ele me mata, aí vai dar coisa feia aqui. Mas ele disse que se tu vier aqui, tu é o pai dele, que ele te tem como pai. Daí ele se obrigou a ir lá, meio com medo, mas foi. E quando ele chegou lá, ele entrando, ele disse: em nome de Jesus, larga isso. Eu não lembro se era facão, se era machado, o que era, mas era alguma arma, alguma coisa, uma faca, eu não lembro. Larga isso em nome de Jesus. Declarou com autoridade. E aí ele largou e veio correndo, se jogou nele, abraçou ele e disse: meu pai, meu pai. O homem tinha um nível de carência tão forte, tão profundo. E aí ele tentou reconciliar esse casal, e era uma situação muito séria, e ele, acho que ligou, ele não contou os detalhes, e levou eles lá para... Era o início do trabalho, acho que faz alguns anos, não fazia muito tempo que tinha iniciado, acho que o trabalho, pelo que eu lembro. E ele levou então esse casal, e... então eles ministraram e liberaram o casal, mas não liberaram ele. E disseram: não, você vai ficar aqui. Não, mas vocês se enganaram, o problema estava com ele, eu estou bem. Eles: não, mas nós oramos por ti e entendemos que você precisa ficar aqui. Você tem um problema com seu pai e tal. E ele ficou lá, ele passou por um processo de ministração. Ele já era pastor há alguns anos, e aí ele foi se dar conta que ele tinha um problema sério, uma ferida muito forte com o pai, estava escondido. E ele passou por todo esse processo, não sei quanto tempo, e aí Deus falou com ele que era para ficar. E aí então ele e a esposa ficaram, largou o ministério. Hoje eu acho que ele atua, acho que ele não mora lá direto, pelo que eu entendi, mas ele atua, ele é um apóstolo, né? E ele ministra lá direto. Então é o testemunho de muitas vidas, né, que passaram. É um ministério muito precioso, que tem trazido cura. Só nos Estados Unidos eles já fizeram 22 ou 25 Moriá. Já ministraram lá. Já ministraram em várias nações. Então eu cheguei à conclusão como realmente a igreja precisa ser curada, restaurada. E a sociedade está correndo atrás de ajuda. Então, os ministérios como esse que Deus levantou, são 155 mil metros quadrados aquela montanha. De terra, né? Nem tudo está construído, mas eles têm uma construção maravilhosa lá, com muitos prédios, com várias funções. Então é um lugar muito especial. Realmente é uma estância para isso. Amém, irmãos? Chega? Tá bom? Já compartilhei alguma coisa. Salmo 24. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês esta noite. Salmo 24, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta, ou diz uma versão também, tal é a geração, esta é a geração, ou tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deem boas-vindas ao Rei. Deem boas-vindas ao Rei. Diga ao seu irmão, deem boas-vindas ao Rei. Ele está chegando para reinar sobre a sua vida. Ele já te visitou para te salvar, mas agora ele está vindo para reinar. Deem boas-vindas ao Rei. Muitos de nós têm vivido como se Jesus fosse apenas o seu Salvador, o seu abençoador. Mas Ele quer mais do que isso. Jesus, Ele não criou nenhuma religião. Ele não cria e Ele não é Senhor de nenhuma religião. Porque Ele está ocupado com o seu reino. E o seu reino é muito maior. Ele está ocupado com a sua igreja. E a sua igreja é muito maior. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Mas nós não temos essa concepção, esse entendimento. Muitas vezes nós vimos Jesus através dos óculos da nossa necessidade. Buscamos Ele movidos pela nossa necessidade. Buscamos Ele quando precisamos de uma cura, quando precisamos de um milagre, quando precisamos de uma bênção, quando precisamos de uma restauração. E acostumamos a desenvolver essa mentalidade da necessidade. Só buscamos a Deus, só somos impulsionados quando nós temos uma necessidade. Mas não criamos um estilo de vida de buscarmos a Deus pelo que Deus é, mas não pelo que Deus dá, ou pelo que Deus pode dar. E Ele está trabalhando para que a nossa mente ela mude. Nós tenhamos uma mente bíblica, uma mente que tenha um entendimento que nos permita estar abertos para Ele se revelar como Ele deseja se revelar, para Ele mostrar a sua glória e o seu poder na dimensão, na extensão do que Ele deseja. E quando eu estava lá algumas vezes meditando nos intervalos, olhando para tudo que eu vi ali, ouvindo os testemunhos, pastor Arnaldo foi quem me ministrou minha ministração individual, e ele já foi me conduzindo para a sala, contando já um testemunho. Olhou para as folhas no chão e lembrou-se de um testemunho, de um milagre. Vou contar aqui então rapidamente. Ele disse que, eu não entendi se foi a pastora Zenete ou a pastora Débora, mas ele disse a pastora, eu olho para essas folhas, estava um irmão varrendo as folhas da calçada, que cai das árvores. E nós passamos então por aquele irmão, e ele começou a dizer, todas as vezes que eu olho para esse monte de folha, eu me lembro que uma vez nós precisávamos de um poço, porque ele disse, a companhia de águas, eu não lembro o nome lá, não poderia fazer com que a água subisse para cima daquela montanha. Eles precisavam construir um poço, mas era muito caro construir um poço naquela montanha. 45 mil. E a pastora estava ali, olhando para aquelas folhas e caiu de joelho. E ela clamou e disse, Deus, se o Senhor pudesse fazer com que essas folhas se transformassem em dinheiro. E ela ouviu, e ela clamando ali, ela ouviu a voz do Senhor dizer, mas de quanto que tu precisa? De 45 mil, Senhor, para fazer o poço. Ela ouviu o Senhor falar para ela, mas tu prefere em notas de 100, de 50 ou de 10?
Ela diz, pela minha necessidade mesmo, os 45 pode ser até de 10. Quando ela levantou dali, a secretária gritou chamando ela, dizendo, pastora, tem uma ligação aqui, venha atender. E ela foi, era um empresário da cidade, bem sucedido, que estava solicitando para ele ir lá. Então rapidamente ela chamou seu esposo e chegaram lá. Ele disse, olha, eu tenho uma oferta para dar ao ministério, 45 mil reais. Só que é só notas de 10. Ela sorriu. E assim você vai vendo como tudo aquilo aconteceu. Como você espera que Deus vai fazer as coisas grandes que Ele ainda tem para fazer na sua vida. Se nós não estivermos dispostos a trilhar um caminho de fé ainda mais radical do que nós caminhamos até aqui. Quantos são humildes o suficiente para reconhecer, como eu, que muitas vezes nós não temos caminhado pela fé. Nós temos nos arrastado pela fé. Nós temos mendigados pela fé. Nós temos uma mente tão racional que nos impede de crer mais em Deus. Nós temos emoções que têm nos afetado tanto, que nós temos como mendigo choramingado, em vez de orar e confiar num Pai tão amoroso, tão real e tão fiel. E olhando para aquele homem ali que estava prestes para me ministrar, contando aquele testemunho, eu comecei a me segurar porque eu dei vontade de chorar, porque Deus estava falando comigo. Mas ele também estava emocionado. É o que Deus faz, se nós crermos. Então o que eu ia dizer é que Deus é um Deus grande, é um Deus amoroso. E essa palavra, eu estava orando em casa hoje pela manhã, eu ia ministrar uma outra palavra, estava preparando, tinha um tema. Mas, enquanto eu estava orando a Deus e me colocando na presença dEle, Ele soprou no meu coração: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E na hora eu entendi, eu comecei a me alegrar e comecei a adorar o Senhor, e abri as portas do meu coração e da minha alma. E senti a presença dEle me revigorando, me fortalecendo ali. Com o passar da manhã, eu percebi, logo a seguir, quando eu continuei orando, eu percebi que Ele começou a me construir um entendimento de uma mensagem. E que Ele estava me direcionando a repartir essa mensagem esta noite. Então algumas coisas que Deus me ministrou lá e que eu fui ministrado, ao tempo devido, no decorrer do processo, a gente vai compartilhando e ministrando com a igreja. Mas hoje eu tenho essa palavra aqui: deem boas-vindas ao Rei, porque Ele está vindo como Rei, não como Salvador mais, porque Ele já te salvou. Ou não? Ele já te salvou. Aleluia. No meu quarto ficou mais 3 irmãos. Fiquei no Efatá. Deus chamando para intimidade. Tinha mais 3 irmãos. Um era da Assembleia de Deus, um senhor já, seu Guilherme, irmão Guilherme. E 2 eram 2 coaches de empresários. Um mora nos Estados Unidos, viaja à Califórnia e tal. Eu não sabia. Começamos a interagir. Eu achei que ele era crente já há um bom tempo, por alguns assuntos que ele começou a trazer. Ele é católico, meio que convertendo-se ao Evangelho há pouco tempo. Um homem aparentemente muito simples, embora alguém que vive no ramo empresarial há muitos anos. Tinha muitos coaches lá, muitos que estão correndo, buscando mais de Deus, mais a Jesus. E aí estávamos conversando e de repente ele foi falando algumas coisas e eu fui interagindo com ele. E só acho que no outro dia é que eu fui saber quem ele era. Mas aí ele já tinha mudado comigo. Porque a princípio as pessoas chegam e a tendência nossa é fazer um pré-julgamento uns dos outros. E eu, pelo assunto que ele estava compartilhando, eu fui tentado a fazer um pré-julgamento dele, mas eu pensei, não. Meu coração está aberto para ver as pessoas como Deus vê. E no dia seguinte, quando ele falou quem ele era, eu disse, bom Senhor, é Tu que faz estas coisas.
ele não dá o telefone dele para as pessoas assim. Mas ele pediu para ficar com o meu telefone, deu o telefone dele e pediu que eu orasse por ele, por algumas coisas, se Deus falasse algo, que eu compartilhasse com ele. São as coisas que Deus faz. Mas a gente precisa se diminuir, para que ele cresça. E aí eu soube depois que ele é o mentor nessa área de coach da pastora Zenete. Só para ter uma ideia do que Deus faz. Então esse Deus grande quer nos colocar às vezes nos lugares que a gente não imagina, para fazer coisas que interessam a Ele. Mas a gente precisa deixar Ele trabalhar em nós. A gente precisa se render a Ele. A gente precisa permitir que Ele seja o nosso Rei, que Ele reine sobre nós. Deus cuidou de mim em cada detalhe, em todas as coisas. Vi até livramentos de Deus de uma forma tão clara. Vi o cuidado de Deus de outras formas. E é isso que Deus quer, queridos. Não estou falando isso para você, mas para você receber esse testemunho, entender que é desta forma que Deus quer agir. Não somente com um ou com o outro, mas com todos nós. Então, ele falava comigo sobre esta palavra, que Ele é um Deus soberano. Eu lá em cima daquela montanha, eu olhava toda aquela construção e o que Deus está fazendo através daquele ministério. E entendia que não tem como humanamente as pessoas... Por exemplo, eles compraram aquela área, o pastor Márcio Valadão comprou e entregou nas mãos da pastora Zenete há anos atrás. Mas aquela área pertencia a um empresário jovem da cidade que prosperou rápido. E ele construiu, e se eu não me engano, não sei se vocês ouviram esse testemunho, eu acho que ele construiu um hotel fazenda, alguma coisa, se eu não me engano. Mas ele tendeu para os lados meio místico. E aquela região lá é uma região meio mística. E ele construiu uma base lá, um altar para receber discos voadores, acreditando que poderia pousar discos voadores. Quando eles compraram aquela chácara, tomaram posse, redimiram aquela terra, derrubaram aquela construção e construíram a tenda da adoração. Sexta-feira, o último dia, eu pude ir lá, entrei, me ajoelhei e adorei o Senhor lá. Há uma atmosfera de Deus diferente lá. É o que Deus faz. Ele quer trabalhar em nossas vidas para nos levantar, para tomar posse de lugares, de coisas, para realizar ministérios, para cuidar de pessoas, para cuidar dos assuntos do seu reino. Então Deus é soberano sobre os céus, mas também sobre a terra. Ninguém discute que Ele é soberano sobre os céus. Por isso que diz aqui, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Deixa eu ler na versão que eu anotei aqui na minha Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo que nela se contém. Um dia Deus vai pedir conta do que os homens, sejam poderosos, sejam fracos, sejam ignorantes, sejam esclarecidos, o que eles fizeram com aquilo que eles usaram da criação e desta terra. Deus vai pedir conta de todos, não tem como fugir. Deus é soberano. Por isso que eu disse que Deus não é senhor de uma religião. Ele é senhor dos céus e é senhor da terra. E Ele é senhor de toda a criação. Quem é a ciência moderna para dizer que não? A ciência antiga reconhecia que Deus existia e que Ele era o Criador. Einstein, por exemplo, reconhecia isso. E outros cientistas. Mas os modernos se tornaram petulantes. Então por isso que o versículo 1 e o versículo 2 é uma base para a nossa fé, para nós orarmos, para nós adorarmos a Deus todos os dias e abrirmos as portas, os portais da nossa alma e do nosso coração, para que o Rei entre, para que o Rei da Glória entre. O Salvador já entrou, mas agora Deus quer trazer uma glória maior. Jesus quer entrar com uma glória maior e quer fazer coisas maiores. Quer nos trazer uma unção que nós não experimentamos ainda. E a unção nos dará habilidades incomuns, extraordinárias, para lidarmos com coisas. O mesmo dinheiro que você tem hoje em mãos, com uma unção dobrada, você vai multiplicá-lo de uma forma extraordinária.
a mesma profissão que você exerce hoje. Mas se Deus te ungir para você ser habilidoso para fazer coisas maiores. Que é um exemplo, Jacó enriqueceu sendo pastor de ovelhas. E o sogro dele, invejoso, lograva ele. Quanto mais o sogro lograva, mais Jacó prosperava. Você está reclamando de quê? Você está reclamando de quem? Deus não te deu uma boca para reclamar. Deus não te deu um coração para azedar. Por isso que você precisa preparar o caminho para o rei entrar. O rei só entra em lugares onde ele é adorado. Só entra em lares onde ele é adorado. Então comece a adorá-lo a partir de hoje. Levanta um altar para ele, de adoração. Adoração não só se levanta com cântico, se levanta com oração. Se levanta com corações rendidos. Se levanta com corações obedientes. A obediência é uma das chaves de adoração. Ele é o soberano. Então diz aqui: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. As pessoas não sabem, mas elas pertencem a Deus. Um dia Deus vai chamar e pedir contas por suas vidas, pela maneira que elas viveram. O mundo não sabe, mas eu e você sabemos. Nós podemos viver diferente. Nós podemos viver com essa consciência. Nós podemos viver nesse temor. E nós podemos proclamar esse temor às pessoas. Nós podemos alertá-las. O 2 diz: fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então foi Deus que criou a terra, foi Deus que fez a terra do jeito que ela é. Então há uma pergunta na sequência: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se esse Deus majestoso, glorioso, se esse Deus que reina no céu e quer reinar na terra, quer reinar na sua vida, quer reinar na sua saúde, quer reinar nos seus negócios, quer reinar na sua casa, no seu casamento, quer reinar na sua mente. A mente é um dos lugares onde o Senhor mais quer reinar nesses dias, porque Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Eu tenho sido confrontado diretamente na minha forma de pensar para várias coisas. A igreja primitiva, no início, ela tinha um entendimento de uma palavra, e essa palavra era Kyrios, que quer dizer Senhor, que quer dizer soberano. A igreja entendia tão claramente como se diz, esse conceito de Deus como soberano, como Kyrios, ou Curios, como Senhor sobre todas as coisas, que era o motivo pelo qual a igreja mais era perseguida. Porque se dizia que a igreja não respeitava César, a soberania de César, que a igreja era rebelde porque ela levantava um outro rei, e não tinha como explicar, porque realmente Jesus era o rei, Ele é o rei, mas a igreja reconhecia como rei e adorava Ele como rei. Hoje nós não servimos a Deus como rei. Nós não servimos Ele como Senhor. Nós dizemos que sim, mas negamos nas nossas atitudes. O nosso temor não é totalmente a Ele. Nós tememos muitas coisas. Então por isso que nós precisamos aprender a saudar o Rei. Nós precisamos declarar. Eu quero ver em Marcos 11, versículo 1 a 11. Eu quero ler só uma parte aqui, mas eu quero ler só essa parte aqui, que diz assim: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes
E Jesus o montou. No versículo 8 agora, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Esse texto de Marcos, capítulo 11, todo ele é muito tremendo. Depois o Senhor passa na figueira, e ele procura fruto, ele está com fome, a figueira não tem fruto, ele amaldiçoa. Ele entra no templo, ele dá uma analisada como está as coisas, como está a adoração do povo naqueles dias. Mas como era tarde, ele não proclama uma revolução ali. Ele deixa para o outro dia. No outro dia que ele faz. Mas quando ele entra em Jerusalém, ele fala para os discípulos, para 2 dos discípulos: vão até a aldeia que está próxima. Ali tem um jumentinho que não foi montado. Desamarrem ele e tragam ele para mim. Ele não diz aos discípulos o que ele iria fazer, mas ele diz o que eles deveriam fazer ou dizer se alguém tentasse impedir eles de trazer o jumentinho. Ele disse o seguinte: se alguém tentar impedir vocês, apenas digam: o meu Senhor precisa dele. Desamarrem e tragam-me. E eles foram. Possivelmente o dono, mas alguém interpeliu. E eles disseram, sem entender, eles obedeceram. Por isso que a obediência abre portais, abre portas para que o rei venha. Para que o poder do rei venha. E o poder do rei veio sobre eles. E quando alguém disse: ei, o que vocês querem com o meu jumento? O meu Senhor precisa dele, depois nós trazemos. Tá, não entendi, mas tudo bem. E eles trouxeram o jumentinho. E aí os discípulos tiraram parte de suas vestes e colocaram sobre o jumento, e Jesus montou e começou a trilhar para Jerusalém. Só que veja que simplesmente ele não explica, não foi ensaiado, não foi programado. Mas uma multidão se reúne e começa a adorá-lo, começa a cortar ramos e colocar na frente, colocar vestes para saudar o rei, para preparar o caminho da entrada do rei em Jerusalém. Isso estava se cumprindo uma profecia. Simplesmente abriu um portal e algo se manifesta do reino espiritual sobre aquele momento. As pessoas são tomadas de adoração e usam um cântico dos livros antigos para saudar o rei e dizer: Hosana ao rei, que venha o seu reino. Assim a igreja tem que estar sensível para abrir portais, abrir portas da nossa alma, do nosso coração, preparar a manifestação que Deus tem para esta hora, que Deus tem para esses dias. A maneira que Jesus quer se manifestar a você não é a mesma forma que Ele já se manifestou nos dias passados, quando Ele salvou você, quando Ele curou você, quando Ele começou a libertar você. Agora Ele precisa fazer libertações mais profundas. Agora Ele precisa fazer curas maiores, arrancar raízes. Muito forte a ministração da pastora Débora. Raízes de iniquidade. Muito tremenda. Já estudei esse assunto, já ministrei muitas vezes. Mas sei reconhecer quando alguém faz com uma revelação e um entendimento mais profundo ainda. Muito forte. Nesses dias Deus quer levantar pessoas. Nós vamos começar a trabalhar aqui, ministrar a igreja precisa ser ministrada, nós precisamos ser ministrados. E aí nós precisamos estar leve, amém? Quantos estão carregando algumas cargas aí, sente que precisam ficar mais leve? Eu estou ficando cada vez mais leve. E a unção virá. Quando a unção vir, não dimensionaremos o que Deus irá fazer. O pastor Natanael começou a ministrar. Estou até perdido nas datas, mas foi quinta de manhã.
É que eu fiquei lá até sexta, eu fiquei um dia a mais. Quinta de manhã ele começou a ministrar. Houve um momento que a presença de Deus começou a entrar, e ele não parava, ele foi indo, ele foi liberando a palavra, ele foi liberando, não só cantando louvor, às vezes ele parava e começava a liberar a palavra, e a presença de Deus foi ficando mais forte. Depois a pastora Zenete começou a ministrar coisas tremendas. E eu sinto que esses dias, aqui mesmo, tem dias que Deus tem tocado-nos de uma forma tão, sabe, Ele está nos provocando, para ver se a gente tem uma reação diferente do normal. Saia do normal. Comece a querer viver dias extraordinários com Deus. Se nós não tiver essa sede, Ele não irá saciar. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Saciados. Então nós precisamos dar boas-vindas ao Rei. Essa é a mensagem que Deus me deu ao coração. Amém? Preparar porque Ele está para vir. Nós precisamos perceber isso. Isso que o Rei seria morto. Mas Ele precisava ser saudado como Rei. E aquele era o momento. Sabe, tem dias que você começa a adorar a Deus e algo se rompe. E quando algo se rompe, você precisa estar atento. Porque Deus, Ele não brinca em serviço. Quando Ele abre uma porta, é para manifestar algo e fazer coisas que Ele não faz no normal. Então fica uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem está disposto a sair do comum? O monte do Senhor chama-se Jesus. Eu estive lá no Monte Moriá, não de Jerusalém, mas Estância Paraíso. Mas hoje para nós o monte é Jesus, porque Ele é o grande Rei, Ele é o maior. O Pai o exaltou, não acima dele, mas acima de todo o resto, de toda a criação. Ele recebeu mais poder e mais glória. Ele não é só Senhor do céu, mas Ele é Senhor na terra também. Ele quer tomar você e levantar você. Mas antes de levantar você, Ele vai colocar você mais para baixo. Amém? Tudo bem? Alguns já estão sendo colocados mais para baixo. Alguns Deus já está permitindo que sejam colocados mais para baixo. Ele está te levando por um processo de humildade, quebrantamento. A pastora falou, deu o testemunho dela, né? Que ela ficou, acho que foi você, né, pastora? Ficou no quarto da humildade, né? E ela, a princípio, ela pensou, poxa, mas, né? Parecia que Deus estava ofendendo. Mas ela veio que nem uma leoa depois, né? Então quando a gente se humilha, a gente será exaltado. Vem com coragem, com determinação. É assim que Deus faz na vida da gente. Uma das coisas que eu tenho praticado muito é me humilhar. Sabe que eu tenho aprendido a gostar de me humilhar. Se for diante dele, eu gosto de me humilhar. Porque eu sei que há um fruto, há um benefício. Então quem subirá ao monte do Senhor? Se o monte do Senhor é Jesus, é a sua presença, então nós somos convocados, convidados para nos achegar. E a pergunta é: quem fará isso? A pergunta é se você fará isso. A pergunta está no ar. Qualquer um pode levar a sério essa e responder essa pergunta e dizer: eu quero. Eu disse o tempo todo que eu estava lá: eu quero, Senhor, estar focado naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero, Senhor. Quinta à tarde começaram a sair, terminou 2h, 2 e pouca. Almoçamos, o pessoal tomou banho, o pessoal começou a sair, foram saindo. E estavam muito poucas pessoas lá, e eu quase não tinha ninguém. Eu me sentei na grama, começou a querer vir uma sensação de solidão, que só eu vou ficar aqui, que isso. Eu ia pousar justamente lá, e no outro dia então o translado me traria diretamente para o aeroporto. Mas de repente eu me dei conta: opa, peraí, não importa que eu fique sozinho, mas o Senhor está aqui, eu vou manter o meu foco. Senhor, eu disse, eu quero continuar buscando a sua face, eu quero continuar focado. Certamente se eu fiquei um dia a mais, é porque o Senhor quer trabalhar esse dia a mais na minha vida. Eles me trocaram de quarto daí. Quando eu levo a minha mala, ponho lá,
saí por ali, tirei algumas fotos. Enfim, não lembro o que eu fiz. Quando eu volto mais tarde, tinha 2 irmãos lá que também ficaram, do Mato Grosso do Sul, não quiseram viajar, sair mais cedo. Um deles foi para Lagoinha, pegou carona com o irmão Denis, foi para Lagoinha. Ele me convidou também, mas eu pensei, não, Deus quer que eu fique aqui. Eu entendi, é um tempo meu. Precisa ver como Deus desceu naquele quarto, eu e aquele irmão. Que maravilha. Olha o que Deus faz. Não perca tempo com Deus. Invista o seu tempo com Ele. Aproveite as oportunidades. É isso que Deus quer. Todos os dias. Amém? Quem subirá ao monte do Senhor? O anjo passou aqui. Ele está aqui de olho. Para ver quem vai responder. Eu vou subir ao monte do Senhor. Quero sair desse lugar onde eu estou. Não quero mais esses lugares baixos. Eu quero me humilhar para que o Senhor me exalte. Eu quero me humilhar para que o Senhor me exalte. Eu quero me humilhar para que o Senhor me exalte. Quantos querem desejar os lugares altos que Deus tem para você? Comece a se humilhar esta noite. Ele vai te levar por um processo tremendo de transformação. Então, o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? A resposta vem logo em si. Quem permanecerá? Uma coisa é subir, outra é permanecer. Muitos até em alguns momentos têm experiência. Eu vim de lá orando. Eu vim no avião, eu levei livros. Eu tinha a Bíblia, eu poderia ler, mas grande parte da viagem eu vim orando. Eu vim pedindo, Senhor, eu quero voltar focado. Eu quero voltar, eu estou com saudade da minha família, eu estou com saudade da igreja, mas eu quero voltar focado. Senhor, eu não quero perder o Senhor de vista. Eu não quero perder o que o Senhor tem de vista. Eu tenho orado assim, antes de dormir, eu tenho orado antes de acordar. Não, depois que eu acordo. Às vezes já acordo. Eu tenho me dado conta no dia a dia. Porque a gente precisa manter o nosso foco nele. Se você sobe, você precisa permanecer. Deus quer um estilo de vida diferente seu. Um estilo de vida de comunhão, de intimidade. Um estilo de vida onde você permaneça mais com Deus. Para que você possa entender as pessoas. Para que você possa perdoar as pessoas. Porque você não pode impedir que alguém te magoe, que alguém te fira, que alguém dê uma palavra atravessada a você. Mesmo lá naquele ambiente. Houve uma das pessoas que nós estávamos em grupo lá, numa determinada ministração. E eu me senti tão bem que eu pensei, eu vou dar a minha opinião. E eu falei, eu achei que eu falei bem. Embora falei com muita, enfim, com muita concentração e consciência de que era Deus que tinha me tocado. Mas eu recebi uma cortada de um determinado irmão lá. Que na hora eu quis voltar para a minha caverna, como já muitas vezes eu tinha feito no passado. E dizer, tá bom, então não falo mais, porque olha essas pessoas. Eu disse, não, tenho consciência do que eu falei. Tenho consciência de como Deus me tocou. E não vou vê-lo de forma diferente. E deixa eu te dizer, ele era um dos meus companheiros de quarto. Terminou o final. No último dia, nós dois, saiu os outros, nós dois conversando, amistosamente. Você está preparado? Você está revestido da armadura do amor, da graça, da misericórdia, para lidar com os embates, com as diferenças no dia a dia, na vida? O inimigo pode facilmente encontrar brechas na tua armadura, no teu escudo, porque você não está maduro para lidar com as adversidades, com as diferenças. Deus colocou algo zeloso dentro de você, algo precioso dentro de você. A presença dele, a unção dele, a glória dele está dentro de você. O inimigo fará de tudo e usará o que ele puder e quem ele puder para ferir você. Mas esteja consciente de quem está contigo, do que você carrega, da importância de tudo que Deus tem confiado a você. Proteja isso e Ele te protegerá. É muito importante. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? Quem pode dizer, eu não só vou subir, mas vou permanecer? E para isso você precisa trabalhar diferente.
esteja disposto a mudar a tua postura, a mudar a tua forma de orar, a mudar a forma de buscar as coisas. Selecione e veja o que é mais importante você buscar. 2, o que é limpo de mãos e puro de coração. Essa já é a resposta. Quem vai subir no monte do Senhor e conseguir permanecer? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não empresta, ou quem não permite que entre vaidade ou falsidade na sua alma. O contrário de falsidade é o que é verdadeiro. Ter uma alma verdadeira, que responde a Deus e às pessoas de forma verdadeira. É isso que Deus espera em mim e em você. Mas quanto sabe que isso não é um processo fácil? Viver neste mundo de forma genuína, de forma sincera. Porque muitas vezes você vai ver muitas pessoas não sendo sinceras, não sendo genuínas, não sendo íntegras. E isso vai tentar ferir o teu coração. Vai tentar te levantar como um juiz e dizer: são falsas pessoas. Hoje todo mundo é falso. Hoje poucas pessoas são verdadeiras. Ainda que não houvesse mais ninguém que fosse verdadeiro, mas seja você verdadeiro. Deus te chamou para ser verdadeiro, para ter uma alma que seja verdadeira. Sejam sinceros um com o outro. Precisamos ser. Precisamos ser. Precisamos ser sinceros. Às vezes no casamento, às vezes com os filhos, às vezes com os pais. Precisamos ser sinceros. Porque o inimigo trabalha com o contrário do que é verdadeiro. Ele trabalha com o que é falso. E a gente abre portais para o diabo entrar, para demônios ter acesso à nossa vida e não percebemos. Depois, quando queremos entrar na presença de Deus, ou por um momento Deus te toca e você entra, mas você não consegue permanecer. Porque se levantam lutas, essas lutas te atingem. E quando vê, você não consegue mais buscar a Deus como antes. Porque você fica ferido, frustrado. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos? As mãos falam daquilo que nós recebemos como responsabilidade, daquilo que nós estamos fazendo. Mãos limpas é não nos contaminar com o que nós fazemos, com a forma que lidamos com as coisas, com a forma com o que nós tocamos, a forma que nós administramos dinheiro, administramos responsabilidade, administramos a responsabilidade de conduzir um cargo, uma posição, uma família, um ministério, uma unção, um dom. E o que nos motiva a fazer o que estamos fazendo? É só dinheiro que te motiva a trabalhar? Ou você trabalha porque você reconhece Deus na sua vida? Que Ele tem te dado um trabalho, que Ele tem cuidado de você, que se Ele não te abençoar, não adianta só o teu suor ser derramado. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde e comer o pão que, com muita dificuldade, conseguisse alcançar. Então é preciso nós ter mãos que dependam de Deus, que confiem em Deus. Mas também, quando fala de mãos limpas, fala de nós sermos fiéis a Deus. Tem coisas que Deus talvez nos confiou e nós não estamos fazendo. Tem coisas que Deus colocou em nossas mãos e nós estamos negligenciando. E nós precisamos ter mãos limpas. Senão, queridos, não conseguimos permanecer em sua presença. Porque não estamos conseguindo oferecer a Ele aquilo que Ele pediu a nós. Ele pediu a Abraão: dá-me o teu filho. E Abraão tomou seu filho e o levou para consagrar ao Senhor. Será que nós temos consagrado a Deus tudo em nossas vidas? Coração puro, mãos limpas, mas fala de coração puro. Será que temos perdoado as pessoas a ponto de poder amá-las? Sentir que no nosso coração nós não temos mais uma indisposição? Será que nós temos... Eu antes de ir
tive uma semana bem tribulosa. E era uma tribulação que me afetou dentro de mim. E teve um dia que eu fui orar e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso de resposta antes de eu ir. Porque eu não vou transferir para o Moriá a responsabilidade que eu tenho de crescer no dia a dia. Preciso que o Senhor me mostre. Deus me trouxe muitas curas em relação ao meu pai nessa caminhada. Mas dava a impressão que em relação à minha mãe não tinha muitas coisas. Mas Deus me mostrou algo relacionado à minha mãe. Que muitas vezes ela tinha me corrigido com ira. E transmitido na correção dela a ira ao meu coração. E eu era tão criança. Então eu cresci um menino irado. Eu tinha uma ira dentro de mim. E aí a minha mãe me batia mais porque às vezes eu teimava em muitas coisas. Me lembro a minha irmã mais velha, ela às vezes ficava responsável. Minha mãe deixava ela como responsável. Ou uma das minhas outras irmãs. Uma coisa que eu me lembro muito forte. Era bem interior, no meio do campo. Meus pais trabalhavam para um fazendeiro. E a minha mãe montou a cavalo e ela disse: eu vou viajar. E naqueles dias viajar, ainda mais a cavalo, ela ficava dias fora. Pousava fora, eu era muito apegado à minha mãe. Eu não queria, eu queria ir junto, me leva junto, me leva junto, me leva junto. Ela disse: eu não vou te levar junto. E quando a minha mãe falava, eu estava falando. Mas eu continuava teimando, insistindo, porque no fundo eu tinha medo de perdê-la. Não era porque eu estava sendo desobediente, mas eu tinha medo de perdê-la. Às vezes nós pais não entendemos o comportamento dos filhos. E punimos o seu comportamento, mas não punimos o que motiva esse comportamento. Ou não tratamos o que motiva esse comportamento. E a minha mãe já tinha montado a cavalo. Ela só olhou para trás e gritou para minha irmã. Eu estava brincando com uma faca no chão, era chão, e cavando com aquela faca. Uma faca de mesa, não tinha muito fio, mas era uma faca. Também não sei porque deixaram uma criança brincar com uma faca. E a mãe só virou o animal para trás e gritou para minha irmã: segura ele, porque eu saí correndo atrás dela. Me leva, me leva, me leva. E a minha irmã saiu com aquela cobrança da minha mãe, me agarrou e eu naquilo virei e cortei ela com aquela faca. E a minha mãe parou o cavalo, desceu do cavalo. Imagina como é que ela veio, mansinha, mansinha. E me passou o laço. Então algumas vezes a minha mãe me surrou merecidamente. Algumas vezes ela surrou merecidamente, mas com raiva. E algumas vezes ela me surrou injustamente. Então muitas vezes minha mãe transmitiu raiva. E esta raiva eu cresci com ela. E na medida que eu cresci, eu fui tentando esconder esta raiva. E eu percebi que ainda tinha um resto desta raiva, que eu escondia muito bem. E quando ela vinha para fora, ela não vinha como raiva, mas ela vinha como ansiedade, ela vinha como mal-estar. Eu sentia o meu corpo ter alguns sintomas, mas eu não sabia o que era. E eu orando ali no meu quarto, Deus me trouxe aquela cena e em forma de uma visão Ele me mostrou isso. Eu chorando então perdoei a minha mãe pelas vezes que ela me disciplinou e me surrou com raiva. Não por ela ter me disciplinado, mas ela também não sabia. Ela não ensinaram ela essas coisas. Mas ali eu rejeitei esta raiva. E ali eu pedi que esse espírito de raiva saísse de mim. Que Deus curasse a minha alma e o meu coração. E são essas coisas que Deus está fazendo. Lá no Moriá, na ministração da paternidade de Deus, eu fui ministrado outras coisas relacionadas à minha mãe. Além. Deus já estava me preparando. Então nós precisamos estar prontos para esse tempo de Deus. Amém, queridos? Eu preciso fechar aqui. Não tenho como falar tudo. Mas há uma recompensa, diz mais na sequência. 5 diz: este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos entrar em sua presença, subir o monte do Senhor e ali permanecer, viver uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. O 6 diz: esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em toda geração existe uma geração, entenda isso, em toda geração, em todas as gerações existe uma geração que Deus levanta para buscá-lo,
Nesta geração, Deus está chamando uma geração, do meio desta geração, para buscar a sua face. Buscar a face de Deus não é buscar a mão de Deus. Não é apenas buscar os milagres de Deus. Não é errado buscar cura, buscar libertação. Mas é um tempo de nós buscar Deus face a face. De nós buscar intimamente o nosso Deus. Porque Ele quer se revelar a você. Se você sair por aí falando no dia a dia e dizendo Deus existe, Ele está comigo, eu conheço Deus, eu falo com Deus, as pessoas não vão te levar a sério. Mas eu pergunto para você, você se leva a sério? Em crer que Deus existe? Que Ele está contigo? Isso é uma verdade para você? É isso que importa. Você não depende da fé dos outros. Você tem uma fé própria que Deus te deu, para que por essa fé você possa se achegar a Ele. Na sequência, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando fala levantem as suas cabeças, cabeças é autoridade, é lugar de comando. Ó portas, portas é lugar de acesso. Lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela tem portas que dão acesso à cidade. A Jerusalém terrena tem portas que dão acesso à cidade. Na Bíblia, a figura de portas ou portais são lugares de acesso. Assim como as portas do Jardim do Éden foram fechadas para Adão e Eva e eles foram expulsos. E não tem mais como ter acesso. Sabe, nós no dia a dia não nos damos conta que tem portas que se abrem por atitudes que nós temos, através de pecados que nós somos tentados a cometer, para o reino das trevas ter influência e opressão sobre nós. As produtoras de filme, os produtores de conteúdo na internet, muitos deles propositadamente produz material para iniciar as pessoas no mundo das trevas. E não é só materiais que falam de magias. Existem muitas pessoas que estão dando instruções como coaches e como influenciadores e com outras profissões, que são pessoas esotéricas. Tem um material técnico muito bom, mas são pessoas que têm suas crenças ligadas ao reino das trevas. São representantes de outro reino. Existem filmes que são iniciação ao mundo oculto e são filmes aparentemente lindos, que atraem as pessoas. Filmes de grandes premiações. Mas quando o cristão não vive essa vida de intimidade com Deus, ele cai nas teias do inimigo tão facilmente. Porque ele vive a vida moderna, do cristão moderno, que prova de tudo. É tão lindo ser livre, adorar a Cristo. Cristo não basta, não é suficiente. Ele tem que buscar outros entretenimentos. E o inimigo entra, porque portas se abrem na vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a ter opressões, começa a ter sonhos. O inimigo começa a atacar as finanças, começa a atacar os relacionamentos dessa pessoa. Começa a tirar o desejo dela buscar a Deus. Começa a colocar indisposição no coração dela. Às vezes nós podemos se envolver até com coisas boas e sadias, mas quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida, você abre portas para que o inimigo te atinja, alcance você, entristeça você. Mateus 16, 19 e 20 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Em Mateus 18 antes, diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que Jesus usa aqui portas do inferno. O inferno tem portas. Será que ele não está atraindo pessoas nesses dias a entrar nessas portas? Como essas portas do inferno?
Eu queria poder trabalhar mais isso, mas eu quero fechar aqui, quero encerrar. O Senhor confiou a Pedro chaves que abrem portas. São as portas do reino. Existem muitas portas para nós abrir nesses dias, que vai trazer uma presença maior de Deus. Essas chaves podem ser obediência. Quando você começa a obedecer a Deus de uma forma sincera, naquilo que Deus vai te mostrando dia a dia, portas começam a se abrir. Portas de cura, portas de bênção financeira, portas de restauração familiar, portas de revelação de Deus na tua vida, portas de santificação. Deus começa a te trazer, sabe, um nível de entendimento de como você se consagrar a Deus. E isso te leva a você entrar como José. Ele ficou na prisão se consagrando, mas de repente Deus abre uma porta. Primeiro-ministro do Egito, um grande economista. Deus coloca nas mãos dele as chaves do reino do Egito. O próprio faraó é usado para dizer: ninguém fará coisa nenhuma, a não ser eu e minha esposa, sem pedir a você primeiro. Olha a autoridade que José ganhou. Talvez Deus está querendo lá no teu trabalho te colocar em lugares que tu não sonhou, ou colocar a tua empresa no mercado de uma forma que você não imagina. Mas você vai ter que caminhar um caminho que Deus está te chamando para caminhar agora. Entrar e subir o monte do Senhor e permanecer lá. E lá você vai receber chaves para abrir portas. Talvez a chave da obediência, a chave da gratidão, a chave da ousadia. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, em algumas versões diz ousadia, plena confiança ou ousadia. É uma chave. Você até para entrar na presença do Senhor precisa de ousadia. Mas não é uma ousadia da carne. É uma ousadia que você se santifica no sangue de Jesus. E de repente vem uma ousadia do Espírito em você. E você começa a fazer coisas. Você começa a caminhar com Deus de uma maneira que outros não conseguem caminhar. Só aqueles que se santificam. Deus começa a te autorizar a fazer coisas. E você apenas começa a fazer. E os resultados começam a acontecer. É isso que Deus quer. Amém. Existem muitas chaves, mas não vai dar para falar aqui. Só. Então precisamos levantar. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Novo Testamento fala de rei. Mateus 6:9 diz: vem o teu reino. Um reino não vem sem o rei. É o rei que comanda o seu reino. Vem o teu reino, seja feita a sua vontade. Mateus 6:33: buscai em primeiro lugar. Quantos dias por semana? Buscai em primeiro lugar. Diga, quantos dias? Eu vou dizer e você completa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem uma justiça própria. E nós teremos que nos render e entregar a nossa justiça, para que a justiça do reino se manifeste em nós. Será do jeito dele. A partir de hoje será do jeito dele. Você aceita? Será do jeito dele. Então levante a tua cabeça. O que é levantar as cabeças? É uma voz de comando. É se levantar e começar a adorar a Deus. Se levantar e começar a se render diante dele. Abrir as portas. Numa cidade os portões precisavam ser levantados para que entrasse o rei. Para que assim fosse saudado ou alguém que fosse visitar aquela cidade. Então nós precisamos nos abrir para esse rei entrar. E quando diz na sequência, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Quando fala, levante-se, ó portais eternos. Portas é lugares de acesso. Eternos é olam, que quer dizer no original, as veredas antigas que Jeremias falava. São os lugares eternos. Ou seja, é o caminho que Deus te chamou para caminhar. Por toda a eternidade. Já começa aqui agora.
é caminhar com Jesus, é descobrir a maneira de Jesus, do Rei fazer as coisas e te ensinar a caminhar. Esse Rei da glória é o Senhor, é o Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele que existe, que é Senhor dos exércitos. Exércitos fala de toda a criação, tudo que foi criado. Ele é Senhor de tudo que foi criado. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da minha vida. Ele pode mudar realidades em nós. Ele pode mudar realidades por nós. Mas é com essa fé que nós precisamos caminhar. Glória é esplendor. Glória é majestade. Glória é poder. Glória é dignidade, é realeza. Então fala de uma realidade que nós estamos começando a experimentar. Mas há uma intensidade maior. E Deus nos chama para experimentar essa intensidade. E nós precisamos nos levantar. E levantar a Ele adoração. Levantar a Ele uma saudação. Uma boas-vindas. Todos os dias. Ore estes salmos todos os dias. E diga: Senhor, eu abro as portas da minha mente. Eu abro as portas da minha alma e do meu coração. Entra, ó Rei da glória. Eu abro as portas da minha casa, do meu casamento. Eu abro as portas do coração dos meus filhos. Você tem autoridade para fazer isso. E eles vão ser visitados por uma glória maior. Vão ser visitados pelo Rei da glória. Chegue no seu trabalho e diga: Senhor, eu abro as portas, porque eu trabalho aqui, eu tenho autoridade, foi me dado acesso a este lugar. Eu abro as portas desse lugar para que tu entres, ó Rei da glória. Se você é Senhor do teu trabalho, então abra as portas para o Senhor sobre a tua vida. E diga: venha, Rei da glória. Tu veio até agora como meu abençoador, mas eu quero que tu venhas como meu Senhor agora. Não importa que o Senhor começar a fazer coisas diferentes aqui. O Senhor me ensinar a fazer as coisas do jeito que te agrada. Mas eu quero que tu entres, ó Rei da glória. Porque nesses dias nós temos que lidar com demônios que nós não sabemos como lidar. Quando se entende que há uma batalha acirrada, que há uma luta espiritual, e que muitos aqui não estão dando conta, porque nós precisamos se revestir de uma glória maior, de um poder que vai além. Eu quero orar nesta noite com você. Se levante e levante as portas que estão fechadas, que estão cerradas, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Você já sabe nesta noite. Mas será que você sabe? Ou você ouviu falar? Quando ouvimos falar de algo, nós podemos aceitar ou podemos rejeitar aquilo que ouvimos falar. E se nós aceitamos o que ouvimos falar, nós desejamos experimentar. Pastor Evandro, eu tinha ouvido falar já há muito tempo do Moriá, da Estância Paraíso. Mas o pastor Evandro e a pastora André foram os espias, né? Foram espiar a terra, provaram o fruto da terra, vieram e falaram aqui nesse púlpito: a terra é boa. E o bom é que eles não falaram de gigantes, só falaram da terra, falaram dos frutos da terra. Aleluia. Mas o Senhor da terra está aqui. Ele está aqui nesta noite. Quantos querem levantar os portais eternos? Nós temos levantado as portas do nosso coração para muitas coisas. Temos aberto estas portas para entrar muitos pensamentos, para entrar muitos sentimentos ruins. Mas nesta noite, se você precisa de ajuda, se você deseja subir ao monte do Senhor, ore comigo nesse momento. Eu rejeito os lugares baixos, de pecado, de maldição, de miséria, que eu tenho submetido o meu coração e a minha alma, muitas vezes dedicando tempo em lugares com assuntos que têm contaminado o meu coração, que têm contaminado a minha mente. Mas chega, eu não quero mais viver assim. Eu quero subir ao monte do Senhor. Eu quero permanecer na presença do meu Senhor, do Rei dos Reis. Eu quero mudar de vida. Eu quero sair desse lugar de miséria. Eu quero sair desse lugar de dor.
Em nome de Jesus, nesta noite, eu entrego o peso da minha alma, o peso do meu coração. Eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Eu clamo a Ti, ó Rei dos Reis, ó Senhor, vem com Teu poder, vem com Tua majestade. Quebra a dureza do meu coração, quebra as maldições familiares. E em nome de Jesus, os pecados que de geração em geração feriram a minha família, os meus pais, os meus avós, e assim por diante, por várias gerações, minha família sofreu danos, mas eu quero experimentar o que Tu, Jesus, sofreu na cruz, com Tuas feridas, para eu ser sarado, ser liberto, ser transformado e viver somente para Ti. Diga pelas pisaduras de Jesus: eu já fui sarado e eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação, eu creio na minha transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, Senhor, Rei soberano sobre os céus, vem sobre esta terra, sobre a terra do meu coração, sobre a terra do coração dos meus irmãos, sobre lares, sobre famílias, sobre empresas aqui, Senhor, sobre trabalhos aqui. Vem, ó Rei, entra, ó Rei da glória. Nós abrimos as portas do nosso coração e da nossa alma. Nós queremos Te adorar, nós queremos dar boas-vindas ao Senhor. Antes de nós adorarmos a Deus, eu lembrei de algo que essa não foi a melhor semana para mim viajar. Essa não foi a melhor semana para mim estar fora de casa. Essa não foi a melhor semana para que eu participasse de um programa como esse. Eu fui já com alguns dias, eu estando com a minha boca em feridas, com dificuldade de comer, com muitas aftas. E eu fui com algumas complexidades. E eu fui sentindo algumas batalhas. E quando eu estava lá em uma das ministrações, eu me agachei em oração. E eu ouvi o Senhor falando: a dor não mais te condiciona. O Rei me deu uma espada. Eu tomei aquela espada e eu declarei com a minha boca. Declare o que o Senhor está falando ao teu coração esta noite. Levante a tua voz e comece a declarar louvores ao Senhor. Comece a declarar palavras de Deus que está sendo ministrada ao teu espírito e ao teu coração esta noite. Eu levantei aquela espada e eu disse: a dor não mais me condiciona. Eu ainda não estou totalmente sarado. Ainda a minha boca está, mas já está quase toda sarada. Às vezes eu tinha que comer diante de pessoas elegantes, mas eu comi com elegância, dentro do possível, e ainda conversei com estas pessoas. A dor não me condicionou. Eu te faço uma pergunta esta noite. Deus te fez um convite: quem subirá ao monte do Senhor? E o monte do Senhor é um nível de santidade e amor na presença de Jesus. Você está sendo convidado, você recebeu o convite. Esta noite você recebeu o convite. Quem subirá e quem permanecerá? Quem permanecerá nesse nível de relacionamento? A questão não é só buscar isto, mas a questão é abraçar e não abrir mais mão. Mas nesta noite eu te pergunto: o que te condiciona? O que tem te condicionado? Eu renunciei muitas coisas que eu gosto para estar lá. E eu voltei renunciando muitas coisas. Eu voltei renunciando muitas coisas que eu gosto. E continuo aberto para renunciar muitas outras. Porque eu sei que é um tempo de Deus. Eu tenho que abraçar e viver esse tempo. Senão ele passa. E eu perco muitas coisas. Eu não quero mais perder. Eu não quero mais perder para mim. Eu não quero mais perder para minha família. Eu não quero mais perder para repartir com vocês. Para ministrar sobre a vida de vocês. Mas é um tempo que Deus está te chamando para ser maduro e responsável. Quantos estão sendo chamados para ser maduro e responsável por aquilo que Deus está entregando a você, está colocando nas tuas mãos?
Receba aí, fecha os seus olhos e receba aí. Deus está colocando, estenda as tuas duas mãos e receba o que Deus está colocando nas tuas mãos. Talvez literalmente você vai sentir o calor da presença dEle e colocar nas tuas mãos algo de Deus. Você vai sentir talvez um frio, um refresco de Deus tirando das tuas mãos coisas e colocando outras. Mas nesta noite Deus limpa as tuas mãos, Deus toca o teu coração, aleluia. E Ele ministra o teu coração se há alguma vaidade, se há alguma falsidade, se há algo que você não tem sido sincero com pessoas. Você a partir de hoje está sendo convidado a mudar o teu coração, a mudar a tua maneira de se relacionar. Talvez, a partir de hoje, sentar com algumas pessoas e dizer: eu não tenho sido sincero contigo. Eu tenho muitas vezes alimentado coisas sobre a tua vida, mas eu não vou mais fazer isso. Eu quero ser transparente. Eu quero alimentar coisas boas a teu respeito e não mais coisas ruins. Deus, não me dê um coração para conspirar contra você. Amém, queridos? Deus te deu um coração para amar as pessoas, para amar a Deus e amar as pessoas. E hoje Ele te entrega um novo coração. Hoje Ele cura o teu coração. E é com esse coração que você vai entrar num novo tempo com Deus, num novo nível de unção com Deus, num novo nível de santidade com Deus. E é com esse novo coração que Deus vai te entregar coisas novas. Talvez você vai sair da prisão como José, para coisas grandes e importantes que Deus tem reservado a você. Mas nesta noite você precisa receber esta mensagem e entender essa mensagem. Nós vamos cantar aqui agora e a presença de Deus virá sobre este lugar. E vai procurar corações para chamar pessoas para a presença dEle. Amém. Aleluia. Abra o seu coração esta noite. Mas não abra como você está disposto a abrir, mas como Ele quer que você abra. Peça a Ele: Senhor, como Tu queres que eu abra o meu coração para Ti. Você tem aberto o teu coração para pessoas, você tem aberto o coração para coisas, talvez até para o pecado. Mas hoje abra o teu coração para o Rei, de uma maneira que você não tenha aberto. Quem é o Rei da
Abra as portas. Não condicione mais o teu coração. Seja o que for que tem condicionado. Sabe? Nenhuma ferida, nenhuma desonra é grande o suficiente para medir o tamanho da honra que Deus tem para fazer suas obras na vida dos seus filhos. Uma desonra não pode ser usada para medir a maneira que Deus quer te honrar. Muitas vezes nós somos ofendidos, nós somos feridos, e nós ferimos também. Muitas vezes nós ferimos, porque não admitimos que estamos feridos. E eu quero liberar essa palavra esta noite. Se você tem sido uma pessoa que tem ferido os outros, chegou a noite talvez de você admitir o quanto você tem ferido as pessoas. E talvez não reconhece isso. Eu tenho aprendido a ver que muitas vezes eu não percebia que eu feria as pessoas. E às vezes eu feria a minha esposa, às vezes eu feria a minha filha. As pessoas que eu mais queria amar. Eu não feria porque eu queria, mas o meu jeito. Às vezes você tem dito o meu jeito, esse é o meu jeito. Então pergunte se esse é o jeito que Deus te deu para você viver. É o jeito que Deus te chamou para viver. Você não foi chamado para amar as pessoas do seu jeito, mas você foi chamado para amar como você é amado. Eu quero ainda orar. Se você precisa, nesta noite, de ajuda para reconhecer coisas na sua vida que as pessoas têm reclamado de você, e que você talvez tenha se protegido no seu orgulho, na sua razão, mas chegou a hora que o Rei da Glória está querendo acesso à sua vida para te ajudar a lidar com algumas fortalezas que precisam ser demolidas para Deus construir algo novo. E eu quero orar nesse momento. Por isso, Senhor, eu quero orar e pedir que o Senhor passe neste lugar, ajudando assim como tens me ajudado. Há tantos dos meus irmãos que foram feridos um dia, até mesmo como eu, que não percebi o quanto o mal que minha mãe sofreu transmitiu sobre mim quando ela me disciplinou. E eu muitas vezes, com este mal dentro de mim, feri minha esposa, feri minha filha, feri pessoas. Mas também muitas vezes fui impedido de me mover no Espírito com liberdade. Assim talvez hajam pessoas aqui esta noite que o Senhor quer trazer à luz realidades que precisam ser mudadas, que precisam ser diferentes. E nós estamos cantando quem é o Rei da Glória. Nós estamos cantando que queremos levantar as portas para que entre o Rei da Glória, para que o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, Tu és o Senhor da nossa vida, entre como Rei, entre como soberano, entre como governador, como governo, para mudar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que está errado. E às vezes muitas coisas estão erradas porque precisa começar uma mudança por nós mesmos. Traz luz esta noite. Mostra a cada um, Senhor, o que Tu está falando nesta hora. O que Tu está mostrando nesta hora. O que o Senhor quer fazer nesta hora. Em nome de Jesus. Traz revelação, abre os nossos olhos para vermos aquilo que não conseguimos ver com o nosso próprio entendimento. Eu oro para que esta seja uma semana onde a presença do Senhor nos inquiete, nos incomode, as mudanças que nós estamos sendo chamados para podermos subir o monte do Senhor. Precisamos que as nossas mãos estejam limpas, que a nossa alma não tenha falsidade, não tenha mais vaidade. E que, Senhor, nós não precisamos jurar
Nós não precisamos jurar, porque já perdemos a credibilidade. Então muitas vezes precisamos jurar, e muitos têm jurado para enganar, Senhor, que é pior ainda. Mas ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Não deixa os nossos pecados nos afastar de Ti, mas nos ajuda a reconhecer as nossas transgressões e nos arrependermos e buscarmos um tempo de transformação e de mudança em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te chamou para você viver perto dele. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite que você viva fora daquilo que Deus planejou para você. Comece a entender o que Deus quer fazer na tua vida, nesses dias que você está vivendo. São dias de você alinhar os teus passos com Ele, e você caminhar de uma maneira em que você caminhe com ousadia, você caminhe com entendimento, e você caminhe com um coração que esteja disposto a se humilhar todos os dias, porque todos os dias nós temos algumas coisas para Deus nos ajudar a mudar. Quem está comprometido de viver na presença do Rei, precisa estar disposto a viver esse processo de transformação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude a caminhar com passos e com uma atitude que não desfoque dele, que não desfoque do que Deus está fazendo. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém? Deus abençoe, queridos. Acho que no próximo domingo já temos nosso culto de ceia, né? É isso? Não? Já o próximo domingo é o nosso culto de ceia. O pastor Ivan está apavorado ali, o tempo está correndo. Isso prova que nós estamos realmente precisando subir o monte do Senhor e viver de uma forma diferente, porque o tempo está passando muito rápido. Deus abençoe, queridos.